dia, eu sou Karen Marins e hoje eu tô levando vocês de novo comigo para um pedal. Hoje o pedal vai ser bem tranquilinho, vai ser na Rota do Ferro, que é mais plano. E a gente vai fazer, provavelmente, de Sabará até Caeté. E de Caeté talvez estender um pouquinho, ou voltar por Morro Vermelho. Mas como asfaltaram a estrada de Caeté para Morro Vermelho, talvez a gente siga um pouco mais em frente na Rota do Ferro e volte. Hoje é um pedal leve, só Z2, mas como eu passei a semana inteira fazendo treino no rolo, eu fiquei com vontade de ir pra terra hoje. E aí, sendo Z2, é bom evitar pegar um pouco de altimetria. E aí, por isso, a gente vai pra um planinho. Bora lá com a gente acompanhar. E pra botar a bicicleta no carro, ela tá aqui no rolo. Essa semana eu fiz alguns treinos no rolo. Eram treinos mais de Z2 e uma semana um pouco mais tranquila. Então eu deixei a bicicletinha no rolo pra poder ser mais prática durante a semana pra fazer os treinos. Então primeiro tem que desconectar aqui o cabo de força do rolo. Eu abro aqui, desconecto da roda e já tiro ela aqui. E nesse rolo eu acabo tendo que trocar a roda inteira da bicicleta porque o pneu de mountain bike ele faz muito barulho no rolo e em apartamento incomoda os vizinhos. E é bem simples trocar, mas a parte difícil é garantir que esteja bem encaixado, né? E bem firme a roda. Câmbio. Pronto, e é isso. Roda trocada, a gente pode ir lá. Ah, tudo sujo. Aí aqui eu consigo trancar ela, dar um pouco mais de segurança. Mas antes de sair, quem sai são eles. Então a gente vai levar essas crianças pra passear agora. Pra quê, mamãe? Pra passear? E vamos passear, galera? Pobre já. Ei, amor. Oi. Mais um dia indo pra Sabará. Dessa vez então a gente tá indo pra Rota do Ferro, como eu falei, que é planinho. O Gui já mostrou pra vocês a bicicleta no carro. A gente tá de mala e cuia aqui pra fazer um pré-treino. A cuia A cuia. e a mala. Sobre os treinos da semana. Essa semana foi uma semana de recuperação. Costumam ser 3 semanas mais intensas de construção de performance e uma semana leve para o corpo conseguir absorver aquilo, diminuir a fadiga e tentar melhorar a absorção do corpo pelos treinos. Então toda segunda-feira é meu dia off. Terça-feira foi um pedal de Z2 com alguns estímulos de Z4. Quarta-feira foi só Z2 mesmo. Quinta-feira eu fiz alguns estímulos de Z5, 6 estímulos de Z5, mas bem curtos, acho que foi 1 minuto e meio cada estímulo. Ontem foi de novo Z2 tranquilinha. E hoje é sábado, né? É um pedal de Z2 com 2 estímulos de
sprint máximo de 30 segundos, mas assim, em um pedal de 2 horas. Então, é uma semana com um nível de TSS acumulado bem mais baixo, justamente para o corpo poder recuperar, e eu costumo sentir muito. Então essa semana eu já estou me sentindo hoje muito mais descansada do que eu estava me sentindo nas semanas anteriores. E isso acaba ajudando até pra gente conseguir manter a constância dos treinos, porque se você fica focado só em melhorar a performance todos os dias, todas as semanas, isso vai acumulando muita fadiga no corpo, e aí chega uma hora que você não consegue entregar o melhor nos treinos, né? Então é importante sempre ter um período de recuperação. E a gente está indo para Sabará, e o caminho para Sabará passa na frente do Bert, fica aqui na Conceição do Mato dentro desse shoppingzinho, logo do ladinho aqui do Carrefour, ó. Olha lá. Fala, Bert! Então, acabou de fechar a loja, 1h30, e a gente tá indo pra Sabará. Bora. Estamos terminando de colocar as coisinhas. E hoje tem um acessório novo. Eu não vou com o acessório de peito. Em vez disso, eu deixei esse suportezinho aqui, que é um suporte de guidão, que eu acho que talvez vai ficar interessante. E aí o guia ficou com o suporte de peito da GoPro, e aí ele consegue fazer os videozinhos também, mais ou menos. É porque fica mais ou menos no mesmo ângulo, né? A câmera. Então vamos ver como é que vai ficar. E o legal de usar esse suporte do guidão é que dá pra virar pra mim. Eu consigo falar com vocês, até pro microfone ficar melhor, enquanto a gente ainda não tem microfone. E aí eu também consigo, deixa eu ver se eu consigo. Isso, eu consigo virar aqui, ó. Aí vocês já ficam lá diferente de novo pro outro lado. E aqui abriu uma lojinha muito gostosinha. Comer alguma coisa enquanto tá fazendo trilha é bacana, porque pra cá não tinha muita opção. E o bacana aqui da Estrada de Ferro é que a gente consegue... É uma das poucas regiões em torno de Belo Horizonte, e aqui próximo a gente, né, que a gente consegue pedalar no plano, na terra. Tem a lagoa, mas a lagoa é no asfalto, e na terra é muito difícil pegar a região com plano, porque aqui é uma região muito montanhosa. E a Rota do Ferro é uma estrada de ferro que foi desativada, e ela tem um corte, né, nas montanhas, que vai seguindo mais plano até Caeté, e de Caeté segue para Barão de Cocais, Santa Bárbara. E por mais que dê uma certa altimetria daqui lá, essa altimetria ela é diluída, então você praticamente não sente. No geral, é um pedal bastante plano. Vou fazer Z2. Hoje, como é dia de Z2, a gente vai pra cá no sábado. E primeiras impressões sobre o suporte articulado magnético da GoPro. A minha primeira dúvida, a principal delas, era se a câmera ia conseguir ser capaz de estabilizar a imagem com a trepidação da câmera, né, presa no guidão da bicicleta.
porque quando ela está acoplada no nosso corpo, a gente consegue amortecer um pouquinho as trepidações, as vibrações em pedra, na terra, e isso melhora muito a estabilidade da imagem, além da estabilização própria da câmera. Mas na terra, a minha dúvida era se a câmera seria capaz de estabilizar também. Esse trechinho da estrada de ferro, ele se confunde um pouco com o trecho da rota Sabarabu-Sul da estrada real. Então é um segmento que é compartilhado entre essas duas vias, né, que são vias históricas, sendo a estrada real da época da extração do ouro, que é um período colonial mais antigo, e a Rota do Ferro, bem mais recente. Quando que a Rota do Ferro foi desativada? Em 1980. A Rota do Ferro, ela foi desativada. E foi desativada em 1980. Então, bem recente. É, bem mais recente, né? Só que nesse trechinho aqui, é um trecho que sobrepõe essas duas rotas. E tem bastante história aqui. Chegamos aqui na Ponte Pêncil. Quilômetro 13. Não sei se dá pra ver ali no totem. Quilômetro 13, sentido Caeté. Bora passar aqui. A gente levanta a bicicleta. Ficou um ângulo horroroso aqui. E agora tem a mãe aqui, que é o patinete. Bora de patinete. Essa ponte pêncil tá muito pêncil. Era pra ter pegado mais impulso. E a conclusão que eu consegui chegar vendo as imagens e editando o vídeo sobre a estabilização da GoPro presa no suporte articulado magnético no guidão da bicicleta é que ela é bastante capaz de estabilizar a imagem, mesmo na região da Rota do Ferro, que é muito rica em brita, e a bicicleta ela trepida bastante, ainda assim a imagem ficou bastante estabilizada. Não. Chegamos aqui no túnel. Aqui fala de quando que é o túnel. Lá em cima. 1907. Mas vendo essas imagens dentro do túnel, ficou bem claro que a estabilização dela depende 100% da luminosidade. Então, em ambientes escuros, a trepidação aparece de forma considerável, mesmo sendo o terreno idêntico ao terreno que estava antes e depois que a gente saiu do túnel. Outra dúvida era se o suporte magnético ia ser capaz de suportar o peso da câmera, que fica presa somente pelo magnetismo do suporte e por uma trava de segurança que você aperta ela lateralmente e desconecta a câmera. E em nenhum momento ela deu algum indício de que iria cair. Ela o tempo inteiro ficou bem firme e a gente não passou nenhum susto com isso. Já passaram 45 minutos de pedal. E agora tá na hora da ingestão da primeira fonte de carboidrato do dia. Vai ser uma bananinha. Mas o principal problema com o suporte foi o áudio.
como a gente não usa microfone, usa o microfone da câmera, por ela estar muito perto dessa estrutura toda metálica, que fica em contato direto à estrutura da câmera com o guidão, tem uma vibração muito grande no áudio, um ruído que ficou muito alto. E só deu para salvar com o uso de melhoramento do áudio, mas ainda assim o ruído ele fica no fundo e esse ruído atrapalhou bastante. Então, para poder usar esse suporte, vai ser essencial o uso de um microfone acoplado, tanto para mim quanto para o Gui. Segundinhos de estímulo no máximo, só pra acordar as pernas. O interessante desse suporte articulado é que eu consigo girar ele 360 graus, então eu consigo gravar tanto a rua quanto me gravar, mas para isso eu preciso mudar o ângulo da câmera. Chegamos em Caeté, agora a gente sobe aqui esse asfaltinho e desce ali sentido da padaria. E vamos ver se a gente volta ou vai mais pra frente um pouquinho. Aí vai ser com o Gui. Até agora a gente tá com 1 hora de treino. Metadinha do treino já foi. Falta mais metadinha. E a principal vantagem dessa mudança de posicionamento da câmera é que a gente consegue um dinamismo muito maior nos vídeos. E o fato dele ser magnético me permite que eu remova a câmera com facilidade do guidão e acople ela a algum outro suporte, como no peito, por exemplo, ou o de bastão, o tripé. Mas é importante destacar que para isso, você precisa ter mais de um suporte magnético. Eu tava com um raio estourado, não deu pra ir no Bert, aí eu cortei. Só que agora vindo pra cá, rebentou outro. E agora, não sei. A gente vai ter que ir embora. Não deu tempo de ir lá. E aí, pessoal, a gente já tá com 1h15 de treino e tá na hora da segunda ingestão de carboidrato. A gente tá seguindo aqui sentido Rancho Novo, pela linha de ferro. A gente parou um pouquinho ali na padaria de Caeté só pra ir no banheiro rapidinho. Mas a gente não vai se alongar muito hoje não. É para ser um pedal mais curto mesmo. E acabou que mesmo com os 2 raios quebrados, não é o ideal, mas a gente decidiu seguir mais um pouco. Como a gente já tinha chegado em Caeté e era sábado, a gente queria aproveitar um pouquinho mais, então a gente seguiu no plano, na Rota do Ferro. Então a gente seguiu só mais um pouquinho e logo ali na frente a gente já retornou.
agora, que chama Baú. Ele dá uma volta pelo asfalto, só que a gente vai no caminho de terra e vai até Rancho Novo. A gente tá vendo aqui se vai lá em Rancho Novo ou se volta no meio. Então aqui a gente vai ali em cima, sobe na Minal Jaguar, ali em cima nessa estrada, e aqui vai sentido Rancho Novo. Gente, então a gente não chegou até Rancho Novo. Pela hora, a gente achou melhor já começar a voltar daqui. E vai ser a volta pelo mesmo caminho. Voltando a falar sobre a estabilização da câmera no escuro, nessa imagem é possível ver muito bem que quando a luz do sol ela baixou lá para as 4h30, 5 da tarde, a imagem começou a ficar muito distorcida. Então existe uma tentativa da câmera de estabilizar a imagem, mas sem a luminosidade correta fica esse vulto, né, na tela. E ela não consegue estabilizar quando a vibração é muito grande, na falta da luminosidade correta e com uma vibração muito grande, como nessas pedras que a gente está andando, na falta da luz. A gente parou aqui no final da Ponte Pêncil só pra encher a garrafinha de água do minha Gui. água acabou. E aí a gente viu que limparam aqui, porque a gente sempre passava aqui e tava com mato, né? Lá na frente a gente já subiu uma vez e tem umas ruínas ali na frente. Mas agora aqui tá aberto também. Tem uma escadinha ali. Aqui entra pro cemitério dos ingleses. Isso. Que sai lá na frente também na estrada. E aqui tem um totem da Estrada Real. Que tá sem a plaquinha. Mas a gente tá na Rota Sabarabuçu. E aqui pra dentro que fica o cemitério dos ingleses. Túnel e subir aquele trem rapidão, na hora que tava tipo, tudo de repente faz assim, acho que minha alma saiu do corpo. Fiquei até tonto. Tá tendo evento aqui na Praça do Barão, que hoje é sábado, e aí fica com evento aqui pras crianças. Aí tá uma gritaria. Gente, a gente adora o Sabará. Eu acho tão gostosinho esse climinha de interior, mais tranquilinho. A gente sai lá de Belo Horizonte no caos e vem pra cá e fica mais tranquilo aqui. O Gui tá colocando... É sempre o Gui que coloca as bicicletas no carro. Porque a gente já passou aperto das bicicletas cair uma vez, mas foi com outra Tule.
era um tule diferente, ele não trancava na chave. E aí a minha bicicleta nova, na época, ela caiu e ficou raspando o guidão por um tempo. Comeu uma parte do guidão. Horrível. E aí esses traumas pra mim são uma vez só. Aconteceu uma vez, tô fora. E eu tô esvaziando agora os golfos. E eu tô separando aqui, ó. Esses foram os 2 carboidratos de hoje. As 2 bananinhas. E o carbo em pó, né, na garrafinha. Como foi um treino de Z2, um pouco mais tranquilo, aí não teve uma ingestão tão alta de carboidrato. Pessoal, então esse é o suporte magnético que eu estava apresentando no vídeo. O interessante dele é que ele tem essa partezinha de cima aqui que é articulada, então tem uma trava e dá pra virar a câmera em diferentes ângulos. Só que eu não posso prender isso aqui na bicicleta de alguma forma, ele precisa de um suporte. E aí o suporte que foi usado foi esse suporte aqui, que ele prende no guidão. Ele tem essa borrachinha, você prende aqui o guidão, trava ele por aqui, né, fecha. E aí você junta essa parte de cima no guidão da bicicleta. Então assim a câmera fica travada aqui. Só que o mais diferente de tudo é essa possibilidade de você tirar o suporte de uma trava magnética e colocar aqui, só encaixando assim. E a câmera fica super firme, ela não cai, ela fica bem travada. E isso é muito mais prático de você tirar e colocar do que no suporte tradicional da GoPro, porque você precisa, no suporte tradicional, você precisa puxar essas 2 partes da câmera, encaixar aqui dentro e prender, rosquear aqui, né? E aí para fazer todas essas etapas enquanto você está pedalando, acaba sendo muito difícil, então você não consegue transportar a câmera entre esses suportes. Então, tirar do guidão, colocar direto aqui ou prender no peitoral mesmo. Então, essas travas magnéticas, elas são muito práticas e elas são bem firmes. Eu tinha medo de, por ser magnético, ela às vezes deixar a câmera cair ou algo do tipo. Só que ela fica bem firme e para tirar você só aperta aqui lateralmente e ela solta. Então, dá para transportar facilmente do guidão da bicicleta para um tripézinho, como tá esse daqui, ou para algum outro suporte. Só que aquela parte negativa que eu falei é que para você poder fazer essa transição entre diferentes suportes, você precisa ter mais de um magnético. Nesse caso aqui, do guidão, a gente preferiu esse articulado, para poder você ter essa movimentação de ângulo da câmera. Nesse daqui do tripézinho não é articulado, ele é só esse normalzinho mesmo, que ele só gira num sentido e não em vários sentidos diferentes. Encaixa ele direito. Transportar ele para um tripézinho ou para um outro suporte, o suporte do peito, o que for interessante. Mas para todos eles vai ser necessário comprar o suporte magnético, porque vem de separado, né? É um acessório que vem separado e ele não é tão acessível, ele é meio carinho. Mas de qualquer forma, só de ter esses 2 aqui para fazer os vídeos já ajudou muito e foi muito mais prático, porque eu conseguia deixar a câmera no guidão, podia colocar rapidamente no tripé, mostrar alguma coisa e isso acaba deixando o vídeo mais dinâmico. Então a gente gostou bastante, apesar do problema do áudio, que aí vai ter que resolver com o microfone futuramente. Mas no geral é isso, a gente gostou bastante do suporte novo de imã. Ele é muito firme, muito resistente, vale a pena. Com o tempo a gente está aprendendo um pouco mais sobre esses acessórios da GoPro. A gente achou bem interessante, não tem muito vídeo falando sobre os suportes magnéticos. Inicialmente a gente tinha comprado só um e a gente viu que realmente tendo um só não tinha tanta funcionalidade, porque você precisa de outro para poder prender e se tornar prático, né? Mas é isso, a gente gostou bastante e é isso. Obrigada. Mas eu tenho que finalizar. Se inscreve. Hã? Tá. Se inscreve, compartilha. Eu vou deixar ele rodando direto, você corta no vídeo, tá bom? Tá. Então é isso. Agradeço muito a vocês por terem assistido o vídeo.
se inscreve aqui no canal pra gente fazer mais vídeos e curte o vídeo e deixa um comentário com alguma sugestão do que vocês acharam e também o que vocês acharam dos suportezinhos novos. Então é isso, muito obrigada!